Joacás, a igreja repita, Joacás. Toda a igreja, Joacás. 23 anos de idade, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbina. Versículo 32, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram seus pais. Porém, o faraó Neco o mandou prender em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. Impôs à nação uma pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Podemos assentar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de quem nós vamos falar? Do 17º rei de Israel. Seu nome é Joacás. Qual é a tradução do nome Joacás? Vem de G, que é uma abreviatura de Jeová, e Acás, que quer dizer possuir. Na melhor das traduções rabínicas do hebraico para o português é Jeová possuirá. Está aqui um homem que, segundo a sua história, ele tem 2 nomes. Em 1 Crônicas 3,15 e em Jeremias 22, você vai ver que ele é chamado de Salum. E outra coisa, Salum quer dizer retribuição. Mas ele resolveu retribuir a nação, ao povo e não a Deus. Então, é hoje pessoas que são homens do povo e não são homens de Deus. E por isso você vê teologia da prosperidade, teologia cult, que é pura enganação. Está aqui um homem que, segundo o registro dele, ele tem ancestralidade. O pai dele era Josias. Ele não era um insurreto como Salum, como Menahem, como Peca, como Oséias. Homens que tomaram o poder pela força. Não, ele era da linhagem de Davi. Ele era da linhagem de Josias. E a Bíblia diz que ele era tão querido que ele foi posto como rei. A pessoa, pastor, alguém fala assim, queremos o senhor como nosso prefeito. O povo gosta demais do pastor Adilson, né? Queremos a pastora Eliane como vice-presidente desse ministério. O povo gosta de você. Só que de acordo com 1 Crônicas 3,15 se infringe uma lei monárquica, porque quem deveria ter ficado era Joanã, mas o povo gostava tanto dele que colocou Salum, o 4º filho de Josias, para você ver como ele era querido. E para você ver, irmão, como o mundo sabe escolher quem ele quer ouvir. Não é todo pastor que as pessoas ouvem. Eu já soube de caso, pastor, que se a pessoa chegasse de carro e alguém falasse, pastor Adilson está na igreja? Não, daqui eu vou embora. Se fulano de tal não pregar, eu vou embora. É isso? Então o povo aqui, irmãos, não respeitou nem a ordem da monarquia. Deveria ser Joanã, mas eles não. Eu quero que seja Salum. Está aqui um povo que sabe, olha, se esse homem entrar no poder, ele vai fazer como Josias fez, abolir a idolatria. Está aqui um boneco do povo. Aqui nós já estamos acariciando ele até há muito tempo. É só o pai bater as botas e pronto. Vai entrar quem a gente quer. Não é verdade? Por isso a gente vê o governo de esquerda aí, aprovando aborto, casamento homoafetivo, financiando o terrorismo na Palestina com dinheiro dos seus impostos. Então o povo que votou nele sabe em que votou. Votou no governo maldito. Então o que acontece, gente? Está aqui um homem, e segundo as escrituras, é da linhagem do rei Josias, mas não segue os passos do pai. O pai, no capítulo 23, você vai ver que ele causa uma revolução em Israel. Ele destrói os baulins, ele reformula a religião, mas esse aqui não, faz voltar tudo de novo. Então, pastor, quando você vê um pregador muito querido, é porque o povo gosta de ouvir ele pregar. E esses dias eu estava vendo uma ilustração de um lobo com roupa de pastor ensinando as ovelhas o caminho errado. O que é que o lobo vai fazer, irmão, com as ovelhas ali? Aí estava escrito assim, foi assim que Jesus aboliu a lei de Deus. Dizendo que muitos pastores dizem que Jesus aboliu a lei, não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. Muita coisa do que tem na lei de Moisés vale para nós hoje. Por exemplo, pastor, se eu tenho um caso com a minha tia, o que é que eu tenho que acontecer? Se você ler no livro de Levíticos, fora com esse pastor. Dependendo da situação, exclusão e para cadeia, que isso é adultério com a própria tia. Se eu tenho um caso com um homem, ou se eu estou roubando, o que tem que acontecer? Se aplicar o que a Bíblia está dizendo, você roubou quanto de fulano? 100 reais, depois vai devolver 500, você vai devolver 400 reais a mais. Isso se aplica ao nosso tempo. O que não aplica são as leis cerimoniais, porque Cristo já pagou isso. Mas boa coisa do que Deus revelou a Moisés serve para hoje sim, pastor.
Se, por exemplo, você sabe que o pastor César é seu obreiro, e ele caiu em pecado com a namorada, tirou a virgindade dela, o que tem que acontecer, pastor? Você vai casar na marra, meu filho. Esse ministério não vai pagar a sua conta não, tá? A igreja vai pedir perdão à comunidade do bairro, mas você vai casar sim. Então, é o que as escrituras falam. Agora, esse homem, diz as escrituras, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E outra coisa, vou olhar a gramática aqui. O que é mal com U? É seguir o mau exemplo. Mal com L é você seguir uma filosofia. Mal com U é você seguir um mau exemplo. Então, irmã Eliane, o que vem na sua cabeça? E ele está dizendo assim, conforme tudo o que fez os seus pais, seus ancestrais. Então, suponhamos que a senhora seus pais eram feiticeiros. E a Bíblia diz que assumia a igreja. A senhora fez tudo o que seus pais fizeram. Você tornou a igreja um centro de macumba, não foi? Então você vai lembrar de Acás. Você vai lembrar de Manassés. Você vai lembrar de quem mais? De Amon, que aumentou a idolatria, a feitiçaria, a astrologia, as religiões de mistério. Jerusalém, que quer dizer fundada na paz, se transformou numa porta do inferno. E é o que eu falo com as pessoas, gente. Uma vez eu li um livro chamado Perigos na Caminhada da Fé Cristã, e tinha um capítulo que eu nunca esqueci. A diferença entre religiosidade e espiritualidade. Você acha que tem diferença, mano? Uma coisa é você ser da Assembleia de Deus, e outra coisa é você servir a Deus. Então tem muitas pessoas, gente, que são pentecostais, são adventistas, são da igreja católica ou qualquer outra igreja, e não são de Deus. É o que acontece com pessoas como Joacás. Ele tem o nome, Jeová possuirá, e não possui nada. Deus não tem nada na vida dele. Ele, irmãos, faz parte de uma trilha de reis que reinaram pouco. Se você for pegar toda a lista dos 38 reis que teve Israel,